o Demônio do Rádio. Um dos seres mais temidos de todo o Anel do Orgulho, sendo conhecido por ter destronado os antigos Overlords que regiam o poder desde eras antes de ele sequer chegar ao inferno. Mas todo personagem que se preze tem um passado, algo que o levou à sua posição atual, e no caso de Hazbin Hotel, esse acontecimento geralmente é a morte do personagem. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Senhoras e senhores, eu lhes apresento o Conto da Morte de Alastor. Eu já falei do Alastor em outro vídeo, mas vamos recapitular. Ele era um assassino, canibal, possível praticante do voodoo e locutor de rádio. E uma das características mais interessantes desse personagem era o seu modus operandi. Ele não perseguia suas vítimas por longos períodos de tempo antes de matá-las, mas sim agia por oportunidade, devido ao seu curioso e peculiar código de ética. Agora, vamos ver a sua época de vida. Ele morreu no ano de 1933, por volta dos seus 30 anos, e como ele mesmo diz após chegar ao hotel, não me divirto tanto assim desde a queda da bolsa de 1929. Ah, tantos órfãos. Ou seja, ele testemunhou a Quinta-feira Negra, o início da queda da Bolsa de Valores de 1929. E só esse fato já nos dá uma boa ideia de como estava o mundo na época em que ele morreu, encarando uma crise absurda, na qual muitos perderam o que tinham, ricos se viam indo à falência, bancos e indústrias estavam quebrando, a miséria estava atingindo milhões e, por fim, mas não menos importante, um aumento consideravelmente grande nos casos de suicídio, por motivos mais do que óbvios, né? Agora, um ponto que eu quero comentar. Todos nós já sabemos que o Alastor ficou extremamente poderoso logo após chegar no inferno, e que para um demônio pecador adquirir poder são necessários contratos feitos com outros seres. Mas levando isso em conta, como o Alastor teria conseguido tanto poder em tão pouco tempo? Bom, já sabemos que ele era um locutor de rádio em vida, e que isso poderia ter dado a ele uma certa fama. Mas também é provável que ele pregasse alguma religião pela rádio, e, como geralmente acontecia nesses casos, ele se reunia em algum lugar com os seus seguidores. Mas, ao ver o estado em que o país se encontrava no período próximo à sua morte, é bem possível que ele deixasse a religião e passasse a oferecer aos seus seguidores uma outra forma de ajuda, tal como seria o voodoo. Até porque, se no universo de Hazbin Hotel e Helluva Boss existe o céu, o inferno e a magia, nada impede que vários outros mitos e culturas, tais como seria o próprio voodoo, sejam reais e possam ser utilizadas pelos humanos mesmo que em vida. E que tais seguidores passassem a seguir alguns dos hábitos do próprio Alastor, como seria o canibalismo. E algo que poderia indicar isso seria o fato de que, enquanto ele parece ser temido em todo o Anel do Orgulho, há um pequeno local nesse anel no qual ele é bastante popular. A Colônia Canibal, que nos foi mostrada no seu comic oficial. E esse local é descrito como uma cidade americana presa no tempo, por volta da década de 1910. E um ponto interessante do local é que os habitantes são até que amigáveis e um tanto quanto antiquados, devido à época do local. Mas ainda assim eles são canibais, e se você entrar no território da Colônia Canibal e parecer de outra época, diferente da que o local indica, você vai ser devorado por eles. Também se deve adaptar a sua atitude para uma um tanto antiquada, assim como a deles se quiser evitar o lado violento dos moradores. Bom, tendo dito isso, é bastante provável que boa parte dos moradores da Colônia Canibal fossem seguidores do Alastor em vida. Afinal, ele parece ser admirado no local. Fora que dentre aqueles que vimos que o admiram, alguns têm a aparência bem pouco alterada, sendo diferenciados de humanos apenas pela cor da pele e pelos seus dentes, o que poderia indicar que o único pecado que cometeram em vida e bem no final da vida teria sido o canibalismo. Isso também daria um significado a mais à sua aparência de servo, por se passar por alguém bom enquanto pregava, mas na verdade ser um assassino e canibal. Fora que deixar a religião que pregava poderia explicar a cruz invertida na sua roupa. Agora, voltando à sua vida. A gente já sabe que o país estava em uma condição bem ruim por conta da crise. Agora some isso com a polícia. Se mesmo hoje, que a gente dispõe de tecnologia avançada, câmeras em diversos locais e praticamente câmeras implantadas nas nossas mãos, os tão amados celulares, ainda assim é difícil resolver certos casos, imagina no passado ter que solucionar um crime de assassinato como os que o Alastor realizava. Além disso, só lembrando, ele agia por oportunidade, sem nunca planejar quem seria sua vítima. Fora o fato de que ele provavelmente levava ou um pedaço, ou em alguns casos talvez o corpo inteiro para se alimentar, visto que ele era um canibal. Agora soma isso com o fato de que naquela época os métodos de investigação eram bem rudimentares, geralmente necessitando de ou alguma testemunha ou de algum item que pudesse ligar diretamente o assassino à cena do crime. Levando isso em conta, seria bem difícil que a polícia conseguisse prender o Alastor. E também tem o fato de que tem muitas culturas e práticas que até hoje ainda são mal vistas, então naquela época era muito pior, e dentre elas se encontra o voodoo. Agora imagine a situação, você vive numa cidade na qual as pessoas começam a ser assassinadas, e quando se encontram os corpos, boa parte deles está desaparecida ou às vezes você nem ao menos encontra o corpo.
E aí você pensa que na cidade tem o rumor de que alguém pratica o voodoo. Com isso, não demoraria muito para que tais rumores se espalhassem e logo alguém fosse atrás da polícia tentar denunciar o Alastor. Mas a polícia falharia por falta de provas. Contudo, isso não iria parar as pessoas da cidade, que decididas a vingar aqueles que perderam e a evitar que aquilo acontecesse de novo, decidiram por resolver o problema com as próprias mãos. Só um lembrete, não apoiamos quem faz justiça com as próprias mãos, a menos que dê resultado. E dará resultado. Pega ele. E nisso, teve início uma caçada ao tão conhecido locutor de rádio, muito possivelmente se utilizando de cães de caça para persegui-lo, fazendo com que ele se sentisse como um cervo ao ser caçado em seus últimos momentos. E quando ele finalmente foi pego pelos cães e pelos moradores da cidade, eles finalmente tiveram a sua vingança, tendo assim posto um fim ao assassino que assombrava a sociedade, mas também dando origem a um dos pecadores mais temidos de todo o Anel do Orgulho. Os que seguiam o Alastor também teriam acabado mortos e passaram a segui-lo mesmo no inferno, o que poderia explicar o poder dele assim que chegou ao inferno, tendo feito diversos contratos facilmente e assim tendo derrubado os antigos Overlords. Claro, também tem quem acredite que ele acabou fugindo por um tempo e por se esconder em uma cabana na floresta antes de ser encontrado por quem o perseguia, e nisso ele acabou passando um tempo num ambiente rodeado de cervos, o que poderia explicar o seu gosto pela carne deles, como a gente pôde ver no comic oficial Um Dia no Pós-Vida. O Alastor ter sido um tipo de pregador religioso faz parte de uma teoria apresentada pelo canal Brilho Ré, e eu decidi pegar a teoria e usá-la para complementar uma das mais aceitas por todo o fandom referente à morte do Alastor. E antes que alguém pergunte, sim, ainda vou fazer mais vídeos focados no Alastor porque esse personagem tem muito mistério por trás e tem muitas teorias sobre ele para trazer pro canal. Mas é isso, né, gente? Por hoje é só. Então, já sabem, né? Eu sou o Dust e até a próxima caçada.